Boa noite, irmãos. Glória a Deus. Deixa eu... agora sim. Glória a Deus. Bom estar aqui. Pronto. Com uma satisfação estar aqui novamente com meus irmãos. Eu que tenho acompanhado, tenho estado na campanha, mas como é bom estar aqui, podendo trazer uma palavra, compartilhar uma palavra de Deus, neste momento tão especial que nós estamos passando, por essa campanha, os desafios de Elias. E eu creio que Deus já tem operado em nossas vidas, Deus já tem movido os céus e a terra pela minha e pela sua vida. Amém? Deixa eu ver quem está aqui nesta noite. Eunice Moura, boa noite, minha irmã, saudade de você, de todos vocês. Nilda Santana Nilda, boa noite, minha irmã. Andrine, boa noite a todos. Então, na medida que os irmãos forem chegando, eu vou saudando. Para mim é uma satisfação estar aqui, ainda mais para trazer uma palavra de Deus, e é isso que eu tenho buscado. Eu creio que Deus vai falar ao nosso coração nesta noite. Quantos creem nisso, diga amém. Coloque aí escreva aí amém, para eu saber que você está aí, e para também dar uma boa noite, poder saudá-los. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vou dar mais um minutinho aqui. Aos poucos, eu tô vendo aqui que Thaís está aqui. Mandar um abraço para Thaís, para Amélia, para Lorival. Que bom que está aqui conosco. Alguns eu não consigo ver, só se vocês colocarem aqui a mensagem aqui no chat, aí eu vou saudando vocês. Vilmair Mendes, boa noite, Vilmair, que Deus abençoe, meu irmão. Então, você que está nos assistindo, dê uma boa noite para que eu possa cumprimentá-lo. Irislene Paula está aqui conosco, está aí acompanhando, aí ligada aí nas lives. Glória a Deus. Aleluia. Como é bom, irmãos. Quanta saudade de vocês aí em Salvador. Glória a Deus. Conceição Carvalho, boa noite. Que Deus te abençoe. Ivone Ramos está aqui conosco. Estou vendo que os irmãos estão ligados aí, firmes na campanha. Essa campanha que vai até domingo. Eu creio que Deus, assim, já começou a mover de forma especial, tremenda, maravilhosa em nossas vidas. Marcos, boa noite, Marcos. Que Deus abençoe, meu irmão. Glória a Deus. Amém, irmãos? Deixa eu ver quem está mais aí. Patrícia Nascimento, de Vitória da Conquista. Boa noite, minha irmã. Que Deus te abençoe e fale tremendamente ao teu coração nesta noite. Cristiano, pastor Cristiano. Boa noite, meu irmão. A paz. Recentemente tive o privilégio de estar com ele aqui em Paulinha. Glória a Deus. Que bom estar aqui conosco. Marcão, saudade, meu irmão. Não vejo a hora aí de poder ir aí em Salvador, estar aí com vocês. A saudade começa a bater forte aqui. Estava conversando com Júlia, né? A saudade, né? A ficha vai caindo e a saudade vai apertando. Mas se Deus quiser, em breve estaremos aí
né, juntos também, para visitá-los, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então eu quero estar neste momento, você que tem algum alvo, algum pedido de oração, eu peço para que ao final da ministração coloque para não perder o teu alvo, para estarmos orando, que a gente vai estar aí juntos, como igreja, elevando ao Senhor nossas causas. Então, no final estaremos orando pelos alvos específicos. Amém? Glória a Deus. Então vamos neste momento tirar, a pastora Raquel está aqui conosco. Boa noite, minha irmã. Então aquele que está aí assistindo, dê um alô aí para que eu possa ver que você está aí e cumprimentá-lo. Amém? Então, que eu não cumprimentei aqui agora, no final eu cumprimento. Glória a Deus. Então, neste momento, você que está aqui nesta noite, eu creio que você está com sede da palavra de Deus. Você está aqui porque você quer ouvir uma palavra de Deus, algo especial, quer que Deus fale diretamente ao teu coração. E eu peço a Deus que eu seja apenas um canal, mas que nada saia de mim, que nada saia de dentro do meu eu, mas que tudo venha da vontade do coração de Deus e alcance o teu coração. Porque Deus, Ele conhece a minha e as tuas necessidades. E a palavra de Deus, ela é poderosa para suprir as nossas demandas, suprir as nossas necessidades. Então eu creio que Deus fale de forma bem específica, bem particular com cada um, com cada irmão, e que ao final dessa noite possamos ser renovados com a unção do Espírito Santo. Quantos querem isso? Diga amém. Escreva aí, amém. Para eu ver aí que você está aí. Glória a Deus. Amém? Então vamos estar orando neste momento. Feche os teus olhos onde você está, na sua casa, ou se não está em sua casa, mas está acompanhando aqui conosco, que possamos aqui neste momento entrar em sintonia com o Todo-Poderoso, com o Espírito Santo de Deus. E eu quero estar orando nesta noite. Senhor Jesus, obrigado, ó Deus, obrigado, ó Pai, pelo privilégio, Senhor, de estarmos diante do Senhor. Deus, mais uma vez, ó Deus, nós nos reunimos, meu Pai, como igreja, nos congregamos, meu Pai, aqui nesta live, Senhor, ó Deus, para elevar, ó Deus, nossos pedidos, Deus, para elevar, Senhor, ao Senhor, Deus, os nossos desejos, que é de estarmos mais perto de Ti, ó Deus, que é de alcançar cada vez mais, Senhor, Deus, um estado de comunhão, Senhor, Deus, maior, mais íntimo com o Senhor. Por isso, ó Deus, eu quero te pedir nesta noite, Deus, visita, Deus, visita cada irmão, Senhor, que neste momento, Pai, se volta, Senhor, exclusivamente para o Senhor, para ouvir o que o Senhor preparou nesta noite. Por isso, Deus, que não seja, Senhor, Deus, o que eu penso, o que eu acho, mas que tão somente, Deus, que tudo que for proferido aqui, Deus, tudo que for ministrado, Deus, que venha direto do teu coração a cada coração presente aqui nesta live. Deus, só o Senhor tem aquilo que verdadeiramente nós precisamos, Deus. Senhor, por isso eu te peço, visita cada um, Deus, renova a unção sobre as nossas vidas. Deus, que nesta campanha, Deus, possamos, Deus, renovar nossas forças espirituais, Deus. Deus, e permanecer, Deus, no propósito, Pai, pelo qual nós estamos aqui, Deus. Deus, para sermos ministrados pelo Teu Santo Espírito. Por isso, meu Pai, eu te peço, Deus, fala, ministra aos nossos corações nesta noite, Deus. Que possamos receber uma porção nova, uma unção nova do Senhor. Deus, diretamente do Teu trono, Deus, para nossas vidas, para os nossos lares, Senhor. É isto, ó Deus, que eu te peço nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Deixa eu ver aqui quem está aqui conosco. Virgínia Zamilute, minha mãe, boa noite. Meu pai também está assistindo. Jaqueline Silva está aqui conosco, boa noite.
Josineide Cardoso está aqui conosco. Boa noite, minha irmã. Seu Carlos. Boa noite, meu irmão. Saudade também. Se Deus quiser, em breve estaremos juntos, né? E marcaremos aquele baba, né? Aquele jogo, aquele futebol que a gente parou, né? Mas que Deus o abençoe. Amém? Eu queria nesta noite abrir, como nós estamos, né, na campanha Desafios de Elias. Eu queria que vocês abrissem comigo em 1 Reis capítulo 17. Boa noite, Eliene, minha irmã. Que Deus te abençoe, minha irmã. Bom te ver aqui. Glória a Deus. Thaís aqui colocou um amém também. Já tinha falado. Glória a Deus. Amém. Então, 1 Reis capítulo 17. Versículo 1. Diz assim: Ora, Elias o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, senão segundo a minha palavra. Versículo 2. Depois veio a palavra do Senhor a Elias: Retira-te daqui, vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está a leste do Jordão. Versículo 5 diz o seguinte: Assim foi Elias e fez conforme a palavra do Senhor. Eu queria ler nesse primeiro capítulo aqui, em ater a isto. Elias, ele fez conforme a palavra do Senhor. Ou seja, ele ouviu a palavra do Senhor e ele ministrou sobre a palavra do Senhor. Quando ele chega e diz: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, senão segundo a minha palavra. Logicamente, Elias não estava falando da palavra dele, mas na autoridade que ele recebia em nome do Senhor Jesus Cristo. E debaixo dessa autoridade, Elias ele ministrou, e ele ordenou, ele profetizou que não choveria durante 3 anos e meio. Assim fez Elias conforme a palavra do Senhor. E a prova disso é que o Senhor não somente fez com que não chovesse, mas supriu Elias em meio àquela seca em todas as suas necessidades. Agora, capítulo 18, continuando ainda esse pensamento, esse raciocínio, capítulo 18, no versículo 1 diz: Depois de muitos dias, no 3º ano, veio, a palavra do Senhor diz que veio novamente a palavra do Senhor a Elias, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe e darei chuva sobre a terra. Versículo 2. Assim foi Elias apresentar-se a Acabe. Então aqui, no capítulo 17 e 18, traz 2 momentos em que o Senhor ele se apresenta a Elias, fala a Elias, fala ao teu espírito, ao seu espírito. Elias, ele recebe essa palavra e ele ministra acerca dessa palavra. E ao momento que ele ministra, debaixo de obediência, o sobrenatural de Deus acontece através da vida de Elias. Guarde isso, porque vamos ler agora. Vamos no capítulo 18 ainda, versículo 36. Diz, 1 Reis 18, 36. Diz o seguinte: Quando chegou a hora da oferta de cereais, o profeta Elias aproximou-se e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que sou teu servo.
e que, segundo a tua palavra, eu fiz todas estas coisas. Todos os milagres que foram operados através da vida de Elias, veio porque Elias esteve debaixo de uma palavra, ou estava com o ouvido espiritual para a voz do Senhor, ele recebeu a palavra, ele compreendeu, ele assimilou a palavra de Deus e ele ministrou em cima dessa palavra. E através disso, o milagre, o sobrenatural de Deus foi manifestado, a glória de Deus foi manifestada sobre aquele povo. Agora eu queria concluir essa passagem no que está no capítulo 19, quando diz, versículo 1, ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como matar a espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe, assim me façam os deuses e outro tanto, se até amanhã a esta hora eu não fizer com a tua vida como a de um deles. E o versículo 3 diz, Elias, então, a partir do momento que vai um mensageiro de Satanás até Elias, olha o que diz no versículo 3. Elias, ele teve medo e correu para salvar a sua vida. No versículo 4 diz, ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, chegou, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a própria morte. A palavra de Deus diz que depois de Elias ter sido usado para operar tantos milagres como foi ministrado ontem pela pastora Raquel, a palavra do Senhor diz que num dado momento, Elias, ele tira o ouvido do Senhor, tira o ouvido da voz de Deus e permite que uma seta maligna, diabólica, venha e alcance, atinja o seu coração. Quando Jezabel manda um mensageiro até Elias, dizendo que assim como ela fez, como ela matou os outros profetas, assim faria com Elias, a palavra de Deus diz que Elias ele foi tomado por medo. E ali foi a brecha que Elias deu para que aquilo crescesse no seu coração e a partir dali ele passasse o ministério dele para Eliseu. Ou seja, ele abortou o processo, o projeto e o ministério dele, porque ele foi tomado de medo. Em Tiago, capítulo 5, chega a dizer que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. As mesmas paixões que eu tenho, que você tem. Mas ele orou para que não houvesse chuva, debaixo de uma palavra, porque ele ouviu a palavra de Deus, ele assimilou, ele absorveu, ele pôs em prática toda a unção que ele recebeu através da palavra, através do chamado de Deus. E a palavra de Deus diz que em cima daquela palavra ele orou para que não houvesse chuva e por 3 anos e meio não choveu naquela terra. Logo depois, o Senhor chama ele para ele ir lá orar, para que houvesse chuva. Ele chegou até Acabe e disse, ministrou que haveria chuva, e orou, e a palavra de Deus disse que houve abundante chuva. Ou seja, e todos os demais milagres que ele presenciou porque ele foi o próprio canal de Deus naquela terra. E a palavra de Deus diz que ele foi tremendamente usado por Deus. Mas no primeiro momento em que ele tira o ouvido da voz de Deus e dá brecha para que o mensageiro de Satanás lance o dardo maligno, a palavra do Senhor diz que
ele teve medo. E Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Se Elias, que foi tremendamente usado, ele teve medo, e eu e você? Mas Elias passou por tudo aquilo para que Deus pudesse ministrar o nosso coração hoje, para que nós não venhamos abrir os nossos ouvidos para mensageiro algum de Satanás. Quantos não vão fazer isso? Diga aleluia. Porque Deus, ele tem um chamado, Deus tem uma promessa, Deus tem uma direção para mim, para a tua vida. Mas Satanás, ele vai tentar nos tirar deste propósito. Através do medo, através do ódio, através do ressentimento, através da mágoa. Ele vai tentar tirar de todo jeito o nosso caminho daquilo que Deus já tem para a nossa vida. Por conta desse mensageiro de Satanás, Elias passou o ministério dele para Eliseu. Parou o ministério de Elias ali. E nós não podemos, com esta palavra, nós não podemos permitir que os projetos e os processos de Deus venham ser abortados na minha e na tua vida. Eu queria continuar. Esse texto é bem conhecido, mas eu queria ler novamente aqui. Mateus, no capítulo 14, versículo 25, diz: Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Aí veio a palavra do Senhor. No versículo 28 diz: respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu que manda-me ir ter contigo sobre as águas, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. O próprio Pedro, ele prova o Senhor ali para ter certeza de que era o Senhor que estava se manifestando ali. Então o Senhor chega e diz: Pedro, então vem. Vem, Pedro. E a palavra do Senhor diz que Pedro, porque ouviu a voz do Senhor, porque ouviu o chamado do Senhor, porque viu a glória do Senhor, queria provar que era a glória do Senhor manifestada ali, a palavra do Senhor diz que Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus e ter com Jesus. Ou seja, a glória de Deus se manifestou de forma veemente na vida de Pedro. Imagine andar sobre as águas, em pleno mar aberto. A palavra do Senhor diz que Pedro ouviu, ele começou a andar. Versículo 30 diz o seguinte: mas, observando Pedro o vento forte, teve medo. E a partir daí, ele começou a se afundar e clamou: Senhor, salva-me. No momento em que ele tirou a atenção, ele tirou o ouvido, ele tirou os olhos do Senhor e colocou naquela tempestade, e aquela tempestade ela aconteceu por permissão de Deus, a palavra do Senhor diz que Pedro, ele foi tomado de medo. E a partir dali, ele começou a se afundar. Elias passou o ministério dele, depois de vivenciar de seu próprio canal das maravilhas de Deus. Pedro, ele foi ousado, porque ele ouviu, porque ele ministrou em cima da palavra de Deus. Mas no momento em que passou o vento forte, passou uma tempestade,
Pedro, ele tira os olhos de Deus, coloca nas circunstâncias, coloca na tribulação que o cerca, e a partir dali, aquele problema, que parecia um problema, toma uma proporção maior do que o próprio Deus dele. E a partir daí que ele começa a se afundar. E quantos projetos, trazendo para a nossa atualidade, quantos projetos nós traçamos, nós oramos, nós jejuamos, nós buscamos, acreditamos porque ouvimos a palavra de Deus que exorta, que anima, que traz força, que traz luz, que traz uma direção, que traz alternativa, que traz aquilo que eu não enxergava até então. Quantas vezes nós somos tomados por esta fé e iniciamos os projetos e os processos nas nossas vidas com a ação de Deus, nos guardando, suprindo as nossas necessidades. Assim foi com Elias, que foi onde o próprio corvo levava pão e carne para a alimentação dele. E assim começam os nossos projetos, mas muitos deles não são acabados, são abortados, porque nós tiramos o ouvido de Deus, aquilo que inicialmente nos exortou, aquilo que inicialmente revigorou um sonho que estava em nosso coração, em nossa alma, no nosso espírito. Mas, por conta das intempéries da vida, por conta das circunstâncias, por conta das provas, nós tiramos o ouvido do Senhor e colocamos os nossos ouvidos para os mensageiros de Satanás, mensageiros do maligno, que vêm para nos abater, que vêm para tirar a direção. Quantos estão entendendo, diga aleluia. Irmãos, e nós entramos numa campanha de oração, de jejum. Nós nos enchemos, somos ministrados diariamente, recebemos cada palavra maravilhosa de Deus, mas muito desses processos, desses projetos, eles não chegarão agora de forma imediata. Mas isso não quer dizer que eu tenha que abandonar, ou saindo, terminando a campanha, eu vou ouvir a mensageiro enviado pelo maligno para tentar me tirar do meu projeto, do meu processo, daquilo que Deus já preparou para mim, para a tua vida. Aquilo que Deus já liberou nos céus. Já abriu a janela dos céus e já liberou. E nós, muitas vezes, nos frustramos em meio às dificuldades, em meio às intempéries que nós passamos. Mas tudo faz parte do processo de Deus, para o nosso próprio crescimento, para o nosso próprio amadurecimento. As provas, se passou a tempestade, Deus permitiu a tempestade em alto mar para provar a próprio Pedro, que Pedro, ele dependia do Senhor, ele não era autossuficiente, ele precisava permanecer. Porque Pedro chegou a dizer que não negaria Jesus, porque ele confiava muito. Mas por isso que Deus, ele confiava muito em si. E Deus permite isso em nossa vida para que a nossa dependência nele cresça através do nosso amadurecimento. Isso só vem, irmãos, através das provas que nós passamos. Se nós não passamos por provas, e Deus, se Ele somente nos abençoasse sem nenhuma dificuldade, sem nenhum esforço, eu poderia achar que tudo que eu alcancei seria com minha força, com a força do meu braço. E não é assim. Aquilo que nós buscamos, aquilo tem um preço. Mas o dinheiro digamos assim, fazendo uma analogia, com que eu vou alcançar aquele preço, é a minha fé, a minha confiança.
Então nós não podemos tirar os nossos ouvidos daquilo que nós escrevemos como desejo, como projeto, como aquilo que nós queremos de Deus. E muitas vezes nós abandonamos porque nós deixamos de orar, nós desviamos o foco, nós não nos planejamos, nem sequer nos lembramos mais daquilo que nós lá atrás, nós projetamos diante de Deus. Porque vem um mensageiro do maligno dizendo que nós não daremos conta, que não somos capazes, que Deus não nos escutou. E assim nós deixamos passar os projetos de Deus em nossas vidas. Agora, um fato que foi imperativo para que Elias ele abandonasse seu projeto, ao receber o mensageiro de Jezabel, o mensageiro do maligno, uma coisa que foi imperativa na vida de Elias, que fez com que ele abandonasse seu ministério. Vamos voltar lá em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 19. Quantos estão entendendo? Diga aleluia. Pode escrever aí, aleluia. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 19, versículo 9 diz: Ali Elias entrou numa caverna, onde passou a noite, e lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Agora, olha o que Elias diz em seguida: Só eu fiquei, e até agora estão tentando matar-me também. E eu queria me ater aqui. Quando Elias chega e diz: Eu fiquei só, Senhor. Os demais profetas foram mortos à espada. E eu fiquei só. E eu fico pensando, como já fui ministrado acerca dessa palavra, se Elias tivesse desenvolvido, o bispo já ministrou sobre isso, se Elias tivesse desenvolvido ali discípulos, se ele não estivesse só, certamente ele não desistiria tão facilmente do seu ministério. Elias chegou a pedir a própria morte. Por quê? Porque ouviu o mensageiro de Satanás falando que ia acabar com a vida dele, depois dele vivenciar tantos milagres. Depois de ele ser o próprio canal de Deus na vida de tantas pessoas. Depois de ele viver a própria glória de Deus manifestada através da vida dele. A palavra de Deus diz que Elias, o Senhor chega para Elias dentro da caverna e diz: Elias, o que fazes aqui? E Elias ainda questiona: Senhor, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas. E eu, Senhor, eu fiquei só. Como se ele ter ficado só fosse responsabilidade de Deus. Irmãos, eu queria me ater a isso. Não esteja só em meio às tuas lutas. Não esteja só em meio às tuas batalhas. Não estejam sós em meio aos teus projetos. Mas não vai buscando qualquer um, não. Mas busque aquele que pode te ajudar. Busque a igreja. Busque seu pastor. Busque seu irmão em Cristo que você está ali, está orando, está buscando junto contigo. Mas não esteja só diante dos seus projetos, diante das tuas batalhas.
Porque é nesse ponto que Satanás ele vai tentar agir para nos tirar do projeto. E se nós estivermos à beira do caminho, facilmente nós seremos tirados do projeto, do processo de Deus. Não, eu e você nós não podemos estar à beira do caminho, porque nós seremos presas fáceis. Seremos arrancados, seremos tirados, porque nós não suportaremos a pressão. E é isso que eu gostaria de te animar. Por mais simples. Ah, não, esse projeto que eu tenho, ele é grande para mim, mas para o meu irmão ele é pequeno. Eu nem vou apresentar para ele porque ele... Não, irmão. Como igreja, ninguém vai menosprezar, pelo contrário. A luta que é pequena para você pode ser grande para mim. E vice-versa. Mas o importante é que nós nos liguemos diante de Deus, aqui na terra, o que será ligado nos céus. E é isso que precisamos nos apegar. Não podemos estar sós em nossas batalhas, em nossos projetos. Busque o teu pastor, peça oração. Traga a ele aquilo que tem nascido no seu coração para ver se, às vezes, nós temos dúvida. Às vezes, nós precisamos de um direcionamento. Daí, nós buscamos em Cristo, através do nosso pastor, através do nosso irmão que está ali conosco, buscamos em Deus a direção de Deus. Não esteja só. Elias, ele trouxe isso. Só eu fiquei, Senhor. Estão tentando me matar. E na solidão de Elias, os seus problemas se tornaram maiores que o seu próprio Deus, depois de passar por tudo que Elias já tinha passado. E para complementar esse texto, eu quero ler aqui em Eclesiastes, capítulo 4. Eclesiastes, capítulo 4. Versículo 8 diz: há um que é só, não tendo parente, não tem filho nem irmão, contudo, de todo o seu trabalho não tem fim. Nem os olhos se fartam de riquezas. Ele pergunta: para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem? Isso também é vaidade e enfadonha ocupação. Versículo 9. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu salário. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Versículo 12 diz: se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rompe tão depressa. Irmãos, não podemos estar, principalmente quando o projeto ele é grande demais para mim, para você. Nós precisamos cobrir em oração. Eu lembro quando apareceu a oportunidade de me inscrever aqui para a vaga, aqui em Paulínia, eu liguei para o bispo e pedi orientação, pedi uma direção, pedi uma oração. E ali começou um projeto. Ano passado, conversei com o bispo, me deu a direção. Conversei com meus pais também, que colocaram em oração e dando a direção. Com a minha esposa, nós oramos, buscamos e tudo diante de Deus. Veio na hora de Deus. Veio da vontade de Deus. Conforme a vontade de Deus. Mas há muitas coisas que nascem no coração de Deus, nos alcançam e nós abandonamos, porque simplesmente nós tiramos o ouvido da voz
Ou seja, tiramos o ouvido da palavra, deixamos de orar, não perseveramos, e aquilo que era bom, aquilo que ia nos abençoar, de repente, fomos tomados por sentimento de medo e abortamos o nosso processo. E nesta noite, Deus nos chama para ressuscitar todo o projeto que nasceu lá atrás, ou que você colocou nesta campanha. E aquilo que você sonha, que muitas vezes parece impossível, mas é aí que Deus age. Porque no que é possível, Deus já nos capacitou. Mas, irmãos, naquilo que não depende de nós, Deus ele entra com a tua provisão. Nem que seja necessário ele enviar o corvo para nos alimentar com carne e com pão. Quantos creem nisso, diga aleluia. Eu creio em nome de Jesus. Então não esteja só em meio às suas lutas. Cubra de oração. Busque a direção de Deus. Busque o seu pastor. Busque a direção. Leia a palavra. Se fortaleça na comunhão do Espírito, para que os nossos ouvidos, os nossos sentidos estejam totalmente antenados, alinhados com a vontade de Deus, em nome de Jesus. E quando o mensageiro de Satanás lançar um dardo inflamado, olhe como nós faremos. Abram comigo em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 19. Segunda Reis, capítulo 19. Aqui sim, quando Satanás lançar um dardo inflamado da mentira, da injúria, da difamação, aí nós reagiremos dessa forma em nome de Jesus. Versículo 1. 2 Reis, capítulo 19, versículo 1. Quando o rei Ezequias ouviu isso, vou ler o versículo 37 do capítulo 18. Primeiramente, então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas e lhe fizeram saber as palavras de Rabsaque e lhe fizeram saber as palavras de Rabsaque. Capítulo 19, versículo 1. Quando o rei Ezequias ouviu isso, rasgou as suas vestes, cobriu-se de saco e entrou-se no templo do Senhor. Enviou Eliaquim, o mordomo, Sebna, o escrivão, e os principais dos sacerdotes cobertos de sacos, ao profeta Isaías, filho de Amós. Disseram-lhe, assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de humilhação e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não há força para os dar à luz. Bem pode ser que o Senhor, teu Deus, tenha ouvido todas as palavras de Rabsaque, a quem enviou seu senhor, o rei da Síria, para afrontar o Deus vivo, e repreenda as palavras que o Senhor, teu Deus, ouviu. Portanto, faz oração pelos que ainda sobrevivem. Então, vou parar aqui por enquanto. Então, Ezequias, quando recebeu aquela ofensa, aquela blasfema do rei Rabsaque, a palavra do Senhor diz que Ezequias, ele se cobriu de pano de saco, ele se humilhou e entrou no templo do Senhor, movido de quê naquele primeiro momento? De angústia, o coração apertado, cheio de humilhação. Por quê? Porque ele sofreu uma blasfema. A palavra de Deus diz que a dor era tão grande de Ezequias que
Era como os filhos que chegaram ao parto e não havia força para dar à luz. Tamanha era a dor dele. Tamanha foi a ofensa que ele recebeu. E a palavra de Deus diz que aí Ezequias enviou o Eliaquim, o mordomo, o Sebna, o escrivão e os sacerdotes até Isaías, até o profeta de Isaías. No versículo 4 diz, bem pode ser, e quando eles chegam até Isaías, diz, bem pode ser que o Senhor, teu Deus, tenha ouvido as palavras de Rabsaque, a quem enviou o seu senhor, rei da Síria, para afrontar o Deus vivo. E repreenda as palavras que o Senhor, teu Deus, ouviu. Portanto, faz oração pelos que ainda sobrevivem. Versículo 5. Quando os servos do rei Ezequias foram ter com Isaías, ele lhe disse, assim direis ao vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas, Ezequias, as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me afrontaram. No versículo 10 diz, assim direis a Ezequias, o rei de Judá, não te engane o teu Deus em que confia, dizendo, Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Agora, Ezequias, ele recebeu aquela ofensa, ele foi humilhado, ele foi blasfemado. Mas quando ele recebeu aquela ofensa, o que ele fez? Ele foi ao templo do Senhor. Ele se rasgou, ele rasgou o seu coração diante de Deus. Ele se humilhou ao Senhor. Pegou seus servos, enviou até o profeta Isaías para buscar do profeta de Deus uma palavra, uma direção. Ou seja, ele não fugiu. Ele não deixou que seu medo tomasse uma proporção maior que o seu Deus. Ele estava enfraquecido. Mas ele sabia a quem recorrer. E ele não estava só. E a palavra de Deus diz que Isaías envia uma palavra para Ezequias, dizendo, não temas, Ezequias, a palavra que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria te afrontaram. Ou seja, porque a afronta contra Ezequias era afronta contra o próprio Deus. E assim o profeta de Deus trouxe uma direção, trouxe uma palavra, trouxe luz para onde estava, para quem estava ali mergulhado numa situação de trevas, de medo. Agora, olha a postura de Ezequias. Primeira coisa, ele foi para o templo do Senhor, viu que não havia força nem para dar luz, como aquele que não tem, como aquela que está grávida e não tem nem força para dar luz ao filho. E ele estava daquela forma, mas ele envia o teu servo ao profeta de Deus, ele recebe a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz no versículo 14, 2 Reis 19, versículo 14, recebendo Ezequias a carta das mãos dos mensageiros e lendo-a, mensageiro de Satanás, que mandou lá para tentar afrontar. E lendo-a, subiu ao templo do Senhor e a estendeu diante de Deus. E orou Ezequias perante o Senhor. Ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ouve as palavras que Senaqueribe enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram essas nações e as suas terras, lançaram seus deuses no fogo e os destruíram, pois não eram deuses, mas obra das mãos dos homens, madeira e pedra. Agora, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor meu Deus. Amém, irmãos? Quando Ezequias
E assim, eu e você devemos nos posicionar. Ao receber uma ofensa enviada por um mensageiro de Satanás para tentar nos abortar o processo de Deus na minha e na tua vida, nós devemos agir como Ezequias. Reconhecer que, se estamos fracos, reconhecer a nossa fraqueza. Buscarmos a presença de Deus, o templo de Deus. Nos humilharmos diante do Senhor. Buscarmos a ajuda daquele que pode nos dar a direção, do profeta de Deus, que pode orar pela minha e pela tua vida, que pode nos dar uma direção. Entender que a ofensa que eu recebo, se eu estou diante de Deus, é a ofensa contra o meu próprio Deus. E Deus entrará com providência. Deus entrará com a tua justiça. Deus entrará com a tua misericórdia. Para com a minha e com a tua vida. E Ezequias, quando ele toma essa atitude, ele diz, ele pega a carta com as ofensas e ele apresenta diante de Deus. Ele apresenta diante do Senhor e diz, inclina, Senhor, teu ouvido e ouve. Abre os teus olhos e vê, ouve as palavras do mensageiro maligno e maldito que veio contra a minha vida. Por quê? Porque reconhece que Deus, ele está com os ouvidos abertos, está com os olhos abertos para ouvir as ofensas pelas quais eu fui ofendido. E não fazer como Elias permitiu, ele tomou para ele e fugiu para o deserto. Ele foi para a caverna, ele deixou com que aquelas palavras, aquelas ofensas, aqueles dados crescessem, inflamassem o coração dele. E ele perdesse totalmente a força para continuar o seu ministério. Então, não é assim que nós procederemos em nome de Jesus. Mas buscaremos em Deus. Não desistiremos dos nossos projetos diante do Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. E se está muito difícil para mim e para você, irmãos, faz como está em Eclesiastes. Melhor é serem dois do que um. Porque se um cair, o outro levanta. Busca a presença. Busca em oração, apresenta a ofensa que recebeste diante de Deus. Busca a direção de Deus através do profeta. Será que eu estou no caminho certo? Será que essa é a direção certa? Se for a direção de Deus, receberemos a palavra de Deus para nos animar, para nos fortalecer, para amadurecer em meio às provocações, em meio às provas, em meio às intempéries. E nisso nós cresceremos em Deus, em nome de Jesus. Por quê? Porque nós ministraremos o poder, a graça, a vida de Deus em obediência, em retidão, em fé, em graça. Quantos querem isso? Diga aleluia. Amém, irmãos? Então essa é a palavra que Deus tem para mim e para você. Não desistamos dos nossos projetos. E cada palavra que foi ministrada ao longo desses dias, que isso venha reviver, reacender o fôlego da vida, da graça, para alcançarmos aquilo que Deus já projetou para mim e para a sua vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia! E eu creio que muitos serão os testemunhos da graça de Deus, da vida de Deus. Porque nós não desistiremos, porque nós temos uma igreja fortalecida, unida, cheio da tua graça, cheio do teu poder. Amém? E é isso que nos fortalece no nosso propósito. Eu queria estar orando aqui, você que tem um pedido para nós encerrarmos,
Lembrando que amanhã terá ministração, também novamente às 19h30. Então, que estejamos firmes nesse projeto, neste propósito. Amém? E você que tem um pedido de oração, estaremos aqui apresentando diante de Deus. Pode colocar aí no chat, escrever aí. Eu vou estar orando aqui por Rian, sobrinho de Lúcio, meu tio, Vitória da Conquista. Sobrinho de Lúcio que sofreu um acidente. Rian, vamos estar orando por ele, em nome de Jesus. Você que tem um pedido aí também, quero estar orando também pela vida do Dr. Clóvis, nosso irmão, a igreja conhece, está hospitalizado, vamos continuar ministrando para a cura, para a restauração completa da saúde dele. Também tem Heraldo, seu Heraldo, que é pai de um colega meu. Ele é da Bahia também, mas está aqui, morando aqui em Paulínia também. Então você que tem um pedido aí de oração, pode colocar para estarmos orando. Amém? Glória a Deus. Ana Célia, boa noite, minha irmã. Está pedindo também oração por Venâncio. Venâncio, meu pai de Vitória da Conquista. Vamos estar orando sim. Vamos estar orando aqui pela vida de seu Venâncio. Senhor Jesus, obrigado, Deus, obrigado, meu Pai, pelo teu amor, pela tua presença, pela tua graça. Deus, queremos te orar, Deus, em especial pela tua palavra, Senhor. Tua palavra que verdadeiramente nos fortalece, nos anima em nossos projetos. Deus, por essa palavra, Deus, que nos faz, Senhor, a permanecer nos teus propósitos. E assim, meu Pai, como igreja, Senhor, que estamos aqui reunidos, nós queremos também, Senhor, orar ao Senhor, Deus, suplicar ao Senhor, Deus, pela vida, Senhor, Deus, nossos irmãos, Senhor. Ó Deus, por cada pedido, Deus, que tem se colocado aqui, Deus. Deus, nesta live, Senhor. Assim, Deus, como a vida, queremos orar como igreja, Senhor, pela recuperação, Deus. Pai de Rian, Deus, sobrinho de Lúcio, meu Pai. Deus, o Senhor sabe o estado, Pai, dele neste momento. O Senhor sabe, ó Deus, das suas necessidades. Deus, mas o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o Rei dos reis. O Senhor pode todas as coisas, o Senhor sabe todas as coisas. Por isso, meu Pai, nós te pedimos nesta noite. Deus, envia agora, Senhor, teus anjos, Senhor, para acampar, Deus, ao redor de Rian, Deus. Que ele seja guardado, Pai, que o teu Santo Espírito entre com providência, meu Pai. Ali, Deus, restaurando, Deus, a saúde de Rian. Deus, nós ligamos aqui a recuperação total e completa da sua saúde, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, assim como nós apresentamos também a vida de seu Venâncio, Senhor, de Vitória da Conquista. Deus, o Senhor sabe, meu Pai, a sua necessidade. Pai, mas a tua filha coloca aqui diante do Senhor este pedido. E nós, como igreja, Deus, nós nos ligamos, Pai, ligamos aqui na terra. Pai, a cura total e completa, Senhor, na vida de seu Venâncio. Deus, entra com a tua providência, Senhor. Nós liberamos a palavra que cura, que fortalece, que restaura, que liberta, Deus. Venha sobre a vida de seu Venâncio, meu Pai. Nós profetizamos, Senhor. Deus, assim como Elias, ele orou ao Senhor, e o Senhor operou o teu milagre, assim nós oramos pela vida de seu Venâncio, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, queremos também te pedir, Deus, ainda em comunhão com a tua Santa Igreja, nós queremos orar pela vida do nosso irmão Dr. Clóvis, Deus. Pai, quanto, Pai, de luta que ele tem, Deus, enfrentado ao longo destes dias, meu Pai, destes últimos dias. Senhor, eu quero te pedir, Deus, vai ao encontro do teu servo. Restaura, meu Pai, restaura completamente a sua saúde, que não haja sequela. Mas, Deus, que, Deus, as tuas mãos poderosas possam estar continuamente, Pai, sobre a sua vida. Deus, nós profetizamos, Deus, nós, Deus,
Liberamos a palavra, Senhor, que restaura. Debaixo da tua palavra, Senhor, nós ministramos a cura sobre a vida de Dr. Clóvis, Deus. Senhor, abençoa o nosso irmão, guarda o teu filho, Deus, que logo, logo ele possa estar em casa, totalmente curado e restaurado, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, eu quero orar também pela vida de seu Heraldo, Deus, pai de Diego. Ó Deus, Pai que está ali no hospital, Deus. Senhor, se tratando das complicações, Senhor, advindas da Covid. Deus, mas eu creio que o Senhor já tem operado na vida dele. E nós queremos ministrar nesta noite, Deus, como igreja, ligar aqui na terra a cura, a restauração total e completa na vida de seu Heraldo, Deus. Que logo, logo, Deus, ele possa estar completamente curado, Deus, liberto de todo o mal, de toda sequela, Deus. Deus, que ele alcance a saúde perfeita que vem do Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Deus, venha sobre a tua igreja, Deus. Mais uma vez eu te agradeço pela palavra, Senhor, que nos anima, que nos exorta, Deus, que traz luz, Senhor, aos nossos caminhos, Deus. Senhor Jesus, não permita, Deus, que Deus, mensageiro de Satanás, Pai, venha nos tirar do teu propósito, venha nos tirar do teu projeto. Deus, mas assim como o pai Ezequias fez, ao ouvir, Senhor, qualquer ofensa, ao receber qualquer ofensa, Deus, venhamos buscar, Deus, Deus, aquele que pode nos libertar, nos guardar, que é o Senhor, porque só o Senhor é Deus, Pai. Por isso, Deus, que nosso coração que nosso coração e nossos ouvidos, meu Pai, estejam completamente e continuamente abertos à tua voz, Deus. Deus, que nada venha nos tirar do propósito, que nem nada venha nos tirar do teu projeto, Deus. Deus, que toda obra que o Senhor iniciou em nossas vidas possam ser concluídas, meu Pai, para a honra e glória do teu nome. Deus, abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa-nos como igreja do Senhor. Deus, cada irmão que esteve aqui, Deus. Pai, que seja ministrado, que os sonhos que, Pai, que porventura tenham ficado para trás, que sejam, Senhor, vivificados, Senhor. Deus, e que em breve, Deus, logo, logo, Senhor, testemunhos virão, Deus, para a glorificação do teu santo nome. Porque a ti, meu Pai, seja toda honra e toda glória. É isso, ó Deus, que nós te pedimos como igreja, Senhor. E desde já eu te agradeço por este privilégio de estar aqui, Deus, com a tua igreja, meu Pai. Em nome de Jesus é o que eu declaro, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Deixa eu ver se tem mais algum pedido aqui que eu não tenha visto. Que eu não cumprimentei ainda. Jânia Núbia Fernandes, boa noite. Que Deus te abençoe, obrigado por estar aqui conosco. Fernando Carvalho está aqui conosco. Glória a Deus, tem estado conosco aí. Em nome de Jesus. A Céia Guedes, Araci, minha irmã, que Deus te abençoe. A Juscelene Rodrigues está aqui conosco. Glória a Deus. Amém? Então, que Deus nos abençoe, nos dê uma noite de paz, que amanhã nós possamos estar aqui novamente para sermos alimentados por esta palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, que Deus te abençoe, abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.